Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu havia prometido a vocês, eu teria que trazer um vídeo com alguns aprofundamentos em relação ao nosso seminário de africanidades. E aí a gente vai trazer alguns aprofundamentos aqui. Só para fechar o assunto, a primeira equipe ficou com o segundo tema de Geografia, Discriminação, Economia e Desenvolvimento da Sociedade. A segunda equipe ficou com o segundo tema de História, Escravizados na Cultura Brasileira. O terceiro tema ficou, a terceira equipe ficou com o primeiro tema de História, que é as discriminações servem a quais objetivos. A quarta equipe ficou com o tema de Sociologia, a professora Vanderlúcia. E vocês podem estar consultando mais detalhes sobre como trabalhar cada um dos temas nesse documento que eu enviei, um PDF que eu enviei no grupo da sala de vocês, tá bom? A quarta equipe ficou com o tema de Sociologia, Discriminação e a Evolução das Relações Sociais, tratar principalmente da segregação social. A quinta equipe ficou com o tema de Filosofia, Discriminação, Moral e Ética. E a sexta equipe ficou com o primeiro tema de Geografia, Discriminação e a Produção do Espaço. O documento que eu enviei hoje, sábado, que é o dia que eu tô gravando, né, esse vídeo aqui em casa, tá os galos cantando por aí, tá aparecendo aí, surgindo um som aí no vídeo de vocês. Nesse documento que eu enviei hoje, quando eu digo hoje, 30 de abril, que eu enviei hoje, 30 de abril, eu coloquei mais aprofundamentos no documento que eu havia enviado inicialmente. Eu coloquei filmes e documentários como dica de que vocês podem estar se aprofundando em alguns assuntos, pelo menos na parte artística e cultural, e de repente está trazendo trechos de filme para ilustrar o assunto que vocês vierem a tratar nos seminários, né? Não é obrigado, é apenas uma dica ou ideia de fazer um teatro, uma encenação, de repente a partir de um filme você tem alguma ideia nesse sentido. E aí vocês consultem então o PDF mais atualizado que eu enviei no dia de hoje, nesse sábado, tá bom? No grupo da sala de vocês. Eu vou estar postando também todo esse material, tanto esse vídeo, o link desse vídeo, o PDF, as equipes, né, a foto com as equipes, qual tema ficou para cada equipe no Google Sala de Aula. Eu recomendo a vocês que não percam o contato de vocês com essa plataforma, o Google Sala de Aula, porque muito material, inclusive o livro didático que a gente usa na nossa disciplina, tem lá na parte de geografia, tá lá o livro didático em PDF. Então a gente deve utilizar mais essa plataforma para estar guardando materiais, porque simplesmente enviar no grupo, ele se perde com o tempo, com o passar do tempo, a evolução das mensagens no grupo. Então aquele PDF que eu enviei já foi, e aí um outro tempo à frente você quer saber, consultar novamente algum documento, alguma informação, mas aí já sumiu no grupo, não tem como mais você acessar ou achar, fica muito difícil. Então, você tendo acesso ao Google Sala de Aula, essas coisas estarão mais organizadas e não se perderão, tá bom? Eu vou estar postando tudo lá no Google Sala de Aula para uma melhor organização dos nossos materiais. Pretendo também, durante o ano, aprofundar a nossa relação com essa plataforma. Sei lá, passar alguma atividade, não sei. Eu vou pensar ainda aí as formas, tá bom? Outra orientação que eu gostaria de passar para vocês, pessoal, a nota é por equipe. Eu acho que eu disse isso, né? Obrigado a todos a apresentarem. As melhores apresentações, elas vão se apresentar, escolhida entre todos os terceiros anos, elas vão se apresentar para os primeiros e para os segundos anos, em uma data entre o dia 9 e o dia 13, 9 e 13? Não, 16 e 20. Já eu apresento o cronograma, só vamos por etapa, né, gente? Essas equipes se apresentarão novamente numa semana seguinte aos seminários que serão em sala. Na semana seguinte vai ter a escolha dessas equipes que melhores fizeram seus trabalhos, melhores de uma melhor forma se apresentaram, se caracterizaram conforme o seu tema. Não é obrigatório se caracterizar, é apenas uma dica que eu deixo para vocês como uma melhor forma de apresentação dos temas de vocês, para a foto ficar bonita também. A gente vai fotografar, a escola precisa dessas fotos, né?
E então eu sugiro que vocês se caracterizem adequado ao tema que você estiver trabalhando. Daqui a pouco eu vou dar umas dicas sobre cada equipe, como mais ou menos vocês poderiam se caracterizar. Claro que é só uma dica, vocês podem ter outras ideias também, tá bom? O tempo de apresentação 20 minutos, em torno, é o máximo, né? Mas pode ser menos, tá bom? As notas serão atribuídas pelos respectivos professores, né? Quem pegou o tema de História, o professor Manuel, Sociologia, o professor Vander Lúcia, Filosofia, o professor William, e as de Geografia comigo, né? Professor Jeová. Mas essas notas, elas serão compartilhadas com toda a área de Humanas, né? Eu entrei em contato com os professores no grupo que a gente tem, e ninguém disse nada, ninguém contestou. Eu acredito que então esteja de pé, então ficará uma nota para toda a área, tá bom? Então, mesmo que você se apresente lá para o professor Manuel, a nota não vai ficar só lá na História, vai para Filosofia, vai para Sociologia e Geografia, tá bom? Nesse seminário. Eu coloquei como um ponto aqui no documento que vocês vão estar lendo, se possível, fazer um esquete teatral, ou uma paródia, um poema, ou outras formas artísticas de apresentação extra ao seminário, né? Não é o seminário em si, essa parte artística, é algo que você coloca ali como um instrumento, parte do seminário, para ilustrar, para facilitar a compreensão, para ajudar mesmo. Eu acredito muito nessa parte artística, eu gosto. Ainda, se possível, usar vestimentas, né, via caráter relacionado com o assunto que você vai abordar, tá bom? Eu já havia apontado isso. Eu coloquei aqui até um exemplo. Se o foco de sua apresentação é segregação espacial, então a máxima representação da segregação espacial nas grandes cidades brasileiras são as favelas. Então, você vem como uma pessoa geralmente desse ambiente. Claro que nem todo mundo que mora numa favela se veste mal, tem condições ruins de vida, mas a gente sabe que a grande parcela das pessoas... vai passar um som aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar não, espero. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que são segregadas socialmente, elas não estão nos grandes centros urbanos. Tem, claro, os mendigos, as pessoas, os moradores de rua e tal, mas eles não são a grande massa populacional segregada social e espacialmente. Então, a grande massa dos pobres e dos segregados e dos desempregados estão sim nas favelas. A gente não está querendo aqui simplificar e dizer que todo mundo da favela tem uma determinada característica, mas eu acredito que uma pessoa mal vestida, uma pessoa em condições às vezes até subhumanas, eu acredito que represente esse espaço esquecido pelo poder público, esse espaço onde a educação de qualidade não entra, esse espaço. Então eu acredito que eu não quero aqui rotular, não quero que haja vamos falar de discriminação, ocorreu uma discriminação. É apenas algo para chamar atenção na apresentação. Não necessariamente a gente está rotulando as pessoas que moram nas favelas. Essa não é a ideia. É apenas um aparato, um apetrecho didático que a gente vai utilizar para chamar atenção, certo? Chamar atenção para as nossas apresentações, dos colegas que vão assistir e tal, e fazer relação com o que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Eu vou apresentar então agora o cronograma. As equipes foram formadas entre as datas de 25 a 29, foi a semana passada. A construção do seminário vai ser essa semana que vem, de 2 a 6 de maio. Vocês usam HEs, os horários de HE, horários de PI, combinem com os professores, claro, para vocês fazerem esse tipo de... usarem esses horários, ou outros mais vagos que vocês tiverem, e se organizem, tá bom? A gente orienta também, pessoal, que a escola, ela não tem a obrigação de prover material escolar, sei lá, cartaz,
pincéis. A escola ela não recebe recurso suficiente, né? O professor Décio até pediu para a gente fazer essa fala com vocês. A escola não recebe recurso suficiente para dar conta de todas as apresentações, de todos os eventos, de todas as demandas que vêm de todas as aulas, as 9 aulas diárias que nós temos. Então, a orientação que faz você pode negociar com a escola, pode pedir, ver se tem disponível, mas entenda, não é obrigação da escola. Por que não é obrigação? Não tem nenhuma lei que diga que a escola pública tem essa obrigação de prover esses materiais. Se houvesse essa lei, provavelmente viria o recurso. A questão é que nem existe essa lei e nem vem esse recurso. Vem um recurso, mas um recurso muito menor do que a demanda. Então, só essa orientação, pessoal. Não vejam como que a escola... me deu eu quero um cartaz, eu quero isso, eu quero... Não, você pode até ir pedir, mas entenda, não é obrigação da escola. Você negocia. Se não tiver, então recorra a um plano B, que você use outro material que seja acessível para equipes, caso vocês não possam comprar, tá bom? Ou se puderem, então fica a critério de vocês comprar também esse material, tá bom? Mas usem a criatividade, tá bom? Isso também é até uma forma de avaliação, pessoal. Avaliação profissional. Quando você tiver numa empresa que for lhe passar uma demanda e que você não tiver aquele material, muito provavelmente o seu chefe está esperando que você se vire, que você seja criativo diante de uma situação problema. Então isso também é a avaliação profissional de vocês. Ou se simplesmente vocês vão reclamar, né, dentro da empresa, nossa, você cobra uma coisa e não dá. Claro, existem situações e situações, contextos e contextos. Há coisas que pode ser cobrado e não dado o material, e a equipe pode se organizar e dar um jeito e fazer uma apresentação até melhor sem aquele material específico. Existe essa situação. Claro, agora existem outras situações que a gente pode dar exemplo de aberrações, onde um chefe pode estar cobrando uma coisa impossível sem te dar os meios para você realizar. São situações bem diferentes. Na escola, nós não estamos fazendo isso. A gente está cobrando um seminário de vocês e tal, mas vocês têm como, sim, fazer um bom seminário sem gastar muito. Um slide não gasta, né, gente? Um slide não tem custos, tá bom? Se eu não posso ter um cartaz, se eu não posso ter uma maquete, fazer num isopor e tal, eu posso estar fazendo uma apresentação em 3D, né? Um vídeo que simule uma situação em 3D de uma determinada situação, não sei, tô jogando aqui um exemplo, tá bom? Então, é isso. A apresentação em sala será entre os dias 9 e 13 de maio, a semana após essa semana que a gente separou para organizar o seminário, então é na outra. E na semana seguinte, de 16 a 20 de maio, eu coloquei que a coordenação ela vai articular essa questão de horários para a gente ver essa apresentação das melhores equipes que tiraram as melhores notas, claro. A gente vai compensar o trabalho de vocês, né? Porque vocês vão fazer novas apresentações, as melhores equipes, não são todas, as melhores equipes dos terceiros anos. A escolha será entre nós, professores das ciências humanas. Farão esse repeteco, né? Apresentará novamente para os primeiros e os Pessoal, eu tive que fazer esse quase que podcast no meio do vídeo, porque depois que eu gravei o vídeo, eu percebi que eu não falei as ideias que vocês poderiam trabalhar como via caráter, né? Como as vestimentas adequadas para cada equipe. Eu acabei não falando. Agora eu vou abordar então cada um dos temas e vou dar as dicas que vêm na minha mente, as ideias que vierem na minha mente sobre como vocês poderão vir vestidos a caráter relacionado àquele tema. Mas lembrando, só são ideias minhas, não quer dizer, vocês podem pensar em outras ideias, de repente até estar esclarecendo comigo se é boa essa nova ideia de vocês. Manda no zap, a gente confere e vê novas ideias para esses temas, para como vocês virem a caráter em cada um deles.
O primeiro assunto de geografia, que é a discriminação e a produção do espaço geográfico, gente, como eminentemente ele vai estar tratando de um espaço geográfico de segregação, né, segregação espacial, qual é a maior representação no espaço geográfico de uma cidade de uma segregação espacial, de um local para onde os negros são separados, um local para onde os negros são relegados, tipo, é o único espaço onde eles podem morar, onde eles conseguem pagar um aluguel ou comprar um terreno e fazer uma casa, são as favelas. Então o exemplo que eu dei durante o vídeo aí serve para essa primeira equipe. O espaço representativo de segregação espacial, né, que também representa a discriminação racial, são as favelas, principalmente nos grandes centros urbanos. Então é aquele exemplo que eu dei, você vai vir representado de pessoas que estão desempregadas, que vivem à margem da sociedade e tal, roupas bem básicas, bem surradas mesmo. Às vezes são pessoas que trabalham fazendo bicos e tal, né? Trabalhos que não exigem escolaridade, tá bom? Então o primeiro assunto vocês podem vir nesse sentido. O segundo tema de geografia, discriminação, economia e desenvolvimento da sociedade. Nesse daqui, como nós vamos tratar sobre... deixa eu ver só as orientações aqui. Quais as consequências para a economia e o desenvolvimento de um país que possui o racismo estrutural em suas entranhas? Economicamente, o que se perde? Quer dizer, uma pessoa desempregada, que geralmente a maioria dos desempregados são negros, né? Uma pessoa desempregada, o que aquela sociedade perde não tendo as ideias dessa pessoa numa empresa, não tendo as ideias dessa pessoa dentro de uma escola, porque às vezes não tem acesso nem à escola. Quer dizer, então nesse caso você vai vir representando, deixa eu ver, gente, economia e desenvolvimento da sociedade. Eu acredito que aqui a gente pode fazer um contraste, né? De uma pessoa que ela tem acesso aos bens, aos capitais e aos serviços, né? Uma pessoa que ela tem emprego, tem um trabalho digno, consegue se sustentar, e outros representando um desempregado, que até se relaciona um pouco também com a primeira equipe, né? Pode ser até o favelado também, aquela pessoa maltrapilha e tal, ok? Então eu acho que aqui dá pra vir, assim, metade da equipe representando uma pessoa empregada, uma pessoa que contribui com a economia, uma pessoa que, né, e que de preferência seja até uma pessoa branca. Claro, se não tiver na equipe, pode ser um negro também. Os negros também trabalham, né, gente? A gente só está querendo fazer uma representação que a maior parte são os negros que são desempregados, né? Se negro não trabalhasse, eu não trabalharia, né, gente? Sou negro. Então, metade da equipe vem representando uma pessoa empregada, bem vestida, e outra metade uma pessoa desempregada, tá bom? Discriminação moral e ética. Esse daqui eu não faço muita ideia, gente, de como vocês representariam. Eu peço a vocês que conversem com o professor William, né? Como vocês... E dependendo da construção do tema, como vocês forem trabalhando também, o material que vocês forem conseguindo, pode ser que também desperte ideias de como vocês se vestirem, tá bom? Isso vai contar ponto, gente, um ponto diferenciado. Não é obrigado vocês virem a caráter, mas vai contar ponto, tá bom? Na apresentação da professora Vanderlúcia, a pessoa que é segregada socialmente. Provavelmente, uma pessoa que ela é segregada socialmente, do convívio social, do convívio das pessoas que têm acesso aos bens de capitais, de serviços, ao dinheiro mesmo, né? Elas se vestem bem, e quem é segregado também se veste mal. Então é muito parecido também com a apresentação de geografia que eu falei, o segundo tema de geografia. Esse de sociologia também. Você
vocês também podem estar representando a partir de como uma pessoa engajada socialmente, ela vai se vestir bem, ela tem acesso aos bens de capitais e serviços e tal, vai falar bem também, muito provavelmente, ela vai ter mais educação. Eu não estou aqui simplificando a coisa dizendo que todo mundo que vive na favela não tem educação, não tem acesso a esse recurso cultural, gente, mas infelizmente uma grande parte das pessoas elas não têm acesso e elas acabam desenvolvendo essa característica em boa parte dessa população, tá bom? Então, você representa os dois lados, uma pessoa bem vestida e outra pessoa maltrapilha também. Nessa apresentação da professora, dá para fazer isso também, tá bom? No primeiro tema de história, que as discriminações servem a quais objetivos, como nesse assunto aqui vocês vão provavelmente estar tratando do apartheid, então faça um apartheid na equipe. Tipo, uns novamente representando a classe dos abastados e outros representando a classe dos excluídos. E representem isso na hora da apresentação, de tipo, uns ficarem do lado e outros ficarem do outro e nem se comunicarem. Era interessante até isso, gente. Vocês tentem fazer todos os combinados possíveis antes do seminário, para na hora vocês se separarem lá na frente, fazer um apartheid na equipe, entende? Negros de um lado, brancos de outro, e sem nem olhar na cara um do outro, tipo isso. Então, claro, vestidos como tais, né? Como um negro desempregado e como um branco que tem acesso aos bens e capitais. A maioria das apresentações vão girar muito em torno dessa dicotomia, né, gente? Tá bom? Já o que vai mais diversificar um pouco nas apresentações e na forma de vestimenta é essa última equipe, que é os escravizados na cultura brasileira, porque aí vem a questão das comidas, religião, nomes de lugares e tal, então hábitos, né? Então aqui já abre um leque maior para vocês trazerem representações não apenas de vestimentas. Pode envolver também vestimentas, né? Claro. Na religião, por exemplo, existe as religiões afro e que vocês podem enviar caráter, né? As comidas, trazer algum exemplo, não sei. Isso aqui já abre um leque maior, tá bom? De representação. Eu acredito que com essa fala eu fechei muita coisa que ficou solto na minha apresentação em sala. Como o horário já estava chegando ao fim e tal, não deu tempo eu passar todos os detalhes para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição privado, tá bom? Para passar mais orientações para vocês, ok? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.